Estamos de volta para a segunda parte da aula 11 de 16 do módulo de Microsoft Excel. Agora nós estaremos estudando as funções conte num, contar valores e contar vazio. Muito bem. Dando seguimento às funções de contar, nós veremos a função conte num. A função conte num, ela conta o número de células que contém valores numéricos. Como que isso funciona? Observe essa coluna que compreende de B4 até B18. Nessa coluna, nós encontramos texto, Lucas, 25, ABC, 142 e assim sucessivamente. Então, você observa que nós encontramos textos e nós encontramos valores numéricos. Texto, letras do alfabeto, nomes e valores, números, ok? Sendo que eu quero contar quantas células contém somente números. Quando eu desejo contar quantas células contém apenas números, eu utilizo a função conte num, que quer dizer contar números. Vamos ver? Igual conte num. É importante, se você for digitar, não esquecer que tem que digitar o acento agudo, caso contrário vai dar errado a sua função, ok? Eu te aconselho você começar a digitar conte, que já vai aparecer aqui para você, ó. Conte num. Isso evita que você esqueça do acento, tá bom? E também agiliza o seu trabalho. Igual a conte num, vai me pedir valor 1. Valor 1, eu vou selecionar essa coluna aqui que tem os valores. Selecionei, fechei parêntese e dei Enter. Simples assim. Acabou. Então, eu tenho somente números, eu tenho 7 células nesse intervalo aqui, que só tem números. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui não conta porque eu tenho texto e número. E é somente números. Quando nós digitamos conte num, eu falei assim, valor 1. Fechei parêntese e dei Enter. Pode ter ficado uma dúvida na sua cabeça. Por que a professora falou conte num, abriu parêntese, valor 1 e acabou? Pode acontecer de ter momentos que você queira contar somente números em mais de uma coluna. Então, entraria valor 1, valor 2, valor 3, como se fosse intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Ou como você quisesse chamar,
coluna 1, coluna 2, coluna 3. Vamos ver isso? Eu poderia selecionar essa coluna, ponto e vírgula, essa coluna aqui. Então, a coluna que vai de B4 até B18 e a coluna que vai de J4 até J18. Nessas duas colunas, que a função chama de valor 1, valor 2, ela vai contar apenas as células que têm somente números. Dei Enter. Vamos ver? Agora tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Muito bem. Mas eu vou deixar aqui apenas a coluna B4 até B18. Foi apenas para esclarecer que você pode selecionar uma única coluna ou você pode selecionar várias colunas para que a função continue, conte somente os números para você. Muito bem. Agora, nessa coluna, eu quero contar somente os valores, ok? Preste atenção que não é mais números, é valores. Contar valores. Conta o número de células que não estão vazias em um intervalo especificado. O Excel, ele lê número como número, texto como texto, mas qualquer célula digitada, quer seja com número, quer seja com texto, quer seja com sinais, ele vai entender que ali existe um valor. Se a célula não está vazia, contém um valor ali. Dessa forma, vamos ver como que fica. Igual contar ponto valores. Contar valores. Conte valores. Houve aqui, pessoal, uma atualização, tá? Você percebeu que eu estava aqui, ó, digitando contar valores e não aparecia para mim, tá? Porque houve atualização, não é contar valores, é conte valores, ok? Sempre que acontecer isso, você digitar uma função e não estiver aparecendo, volta um pouquinho, ó, e dá uma olhadinha aqui. Aí eu achei, ó, conte valores. Muito bem. É aquele mesmo caso de mínimo, escrito totalmente mínimo, ou min, abreviado da função mínimo. Conte valores, vou selecionar a coluna, fechei parêntese. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele contou apenas as células que contêm valores. Células em branco, o Excel não contou.
Entendeu a diferença de contar números, conte num, para contar valores? Eu vou alterar aqui em cima também, tá? Pronto. Agora ficou direitinho. A terceira, contar somente células vazias. Agora eu não quero contar números, não quero contar valores. Eu quero contar apenas células vazias, ou seja, sem nada. Igual contar vazio, tá aqui embaixo. Igual a contar vazio, selecionei. Fechei parêntese e dou Enter. Me deu a resposta que nós temos 10 células vazias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Vimos nesta planilha 3 funções: conte num, contar valores e contar vazio. Agora, nós veremos a função soma-se. Novamente, nós temos uma função que é uma junção. Quando eu falo soma-se, eu estou juntando a função soma com a função se. E novamente eu tenho uma condição. Eu estou dizendo para o Excel: soma se for tal coisa. Se não for, não soma. Novamente nós encontramos aqui a função se, que, como eu falei para você em aulas anteriores, a função se faz parte da nossa vida. Muito bem. No enunciado aqui em cima, nós temos o conceito dela. A função soma-se soma os valores em um intervalo de células se atenderem a um critério especificado por você. Vou até completar aqui: a um único, tá bom? Coloquei em caixa alta. Então, a função soma-se, ela soma valores em intervalo de células que atenderem a um único critério. Só um. Não pode ser 2, não pode ser 3. Há um único critério. Muito bem. Eu tenho aqui na coluna B, da célula B10 até B19, eu tenho alguns valores. Se eu quisesse somar esses valores, eu viria aqui, igual soma, selecionaria a coluna e fecharia parêntese. E eu teria o resultado 230. Mas não é essa a proposta. A proposta é que eu devo somar, soma dos valores maiores que 10. Dessa forma, eu só vou poder somar 20, 50,
63, 55, que são os valores maiores que 10. Quando eu quero somar e existe uma condição, existe um critério, eu uso a função soma-se, igual a soma-se. Intervalo, eu vou selecionar aqui os valores, que vai de B10 até B19, ponto e vírgula, critério. Qual é o meu critério? Maior que 10, entre aspas, maior que 10, fechei aspas. Ponto e vírgula, intervalo de soma. O intervalo de soma novamente será de B10 até B19. Certo? Então, nós lemos igual a soma C de B10 até B19, some todos os valores que forem maiores que 10. Dei Enter, 199, porque ele somou 20 com 50, com 63, com 55. Se aqui eu fosse somar sem ser com a função, eu iria fazer dessa forma, igual a esse 50 mais 63 mais 55. Faltou algum aqui? 20, né? Eu pulei aqui o 20 mais B11. Se a gente pode até voltar aqui, ó, a ordem dos produtos não vai afetar, mas vamos voltar aqui. Igual esse 20 mais o 50 mais o 63 e mais o 55. Ainda teve outro que eu esqueci. 20 ao 11 aqui, ó. 11. Agora sim, deu certinho. Viu como usar a função é bem mais rápido e prático? Ainda mais em uma planilha bem extensa. A gente vai facilitar bastante a nossa vida. Deu 199. Aqui do lado, eu tenho, vou tirar aqui valores e vou colocar categorias. Ou código, tá bom? Código. Eu tenho os códigos A, B e C. E eu quero a soma do produto B. Eu quero apenas a soma do produto B. Vamos ver como que isso aqui ficaria? Igual soma-se intervalo. É a coluna aonde eu acho critério. Então, selecionei a coluna H aqui, H10 até H19. Ponto e vírgula. Critério
é o que? B, né? Produto B. Entre aspas, B. Ponto e vírgula. Intervalo de soma. Eu vou selecionar essa coluna aqui, que é onde eu tenho os valores dos produtos. A coluna B10 até B19. Dei Enter, 139. Como você pôde perceber, eu utilizei duas planilhas paralelas. Aqui eu tinha os valores e aqui eu tinha os códigos. Ficou igual a soma C. Nessa coluna H, ele vai procurar o produto B e vai somar com os valores da coluna B19. Se aqui eu colocasse produto C ou produto A, produto C, ele traria o resultado só dos produtos C. 11, aqui ó, 11, e aqui 11 mais 5, 16. Porém, é o produto B que está pedindo. Prontinho. Mais um exemplo para a gente fixar melhor da função soma C. Tenho aqui uma planilha das lojas Venda Mais, aonde eu tenho a coluna funcionário, cargo, idade e salário. Abaixo, eu quero a soma dos salários dos gerentes. Ou seja, eu quero saber qual é o valor total dos salários dos gerentes. O chefe chegou e falou assim: eu quero saber quanto que eu gasto com a folha de pagamento de todos os gerentes da nossa empresa. Eu quero somar e existe uma condição. Qual é a condição? Eu não quero saber do salário do motorista, da recepcionista, da professora. Eu quero saber apenas os salários dos gerentes. Então, eu vou usar a função soma C igual a soma C, intervalo. Intervalo é a coluna aonde eu acho o critério. Quem é meu critério? Gerente. Em qual coluna eu acho o gerente? Na coluna cargo. Selecionei. Critério é gerente, que eu poderia ter clicado apenas em qualquer gerente, ponto e vírgula, intervalo de soma é a coluna salário, porque eu não vou somar idade, eu vou somar, eu quero a soma dos salários. Selecionei. Dei Enter. Pronto. R$ 12.896 é a soma total dos gerentes. Agora, eu quero a soma dos salários dos supervisores. Aqui em cima eu quis dos gerentes e aqui embaixo eu quero dos supervisores. Igual
soma-se, intervalo vai ser a coluna cargo. Por quê? Porque é aqui que eu vou achar supervisor, que é o meu critério, ponto e vírgula, intervalo de soma é a coluna salário. Observe que agora eu não digitei supervisor, eu cliquei na palavra supervisor. Por quê? Porque eu quis mostrar para você que eu posso tanto digitar como clicar na célula que eu desejo, certo? Dei Enter. R$ 9.995. Muito bem. Agora, nós vamos estudar a função soma-6. Observe que é soma-se com um S no final, indicando plural. Soma-6. Muito bem. Temos aqui uma planilha da loja Venda Mais, a mesma planilha, né, do exercício anterior. Eu tenho aqui total, eu quero total desses salários. Eu vou usar a função soma, que não tem nenhum segredo para gente, e deu o valor de... Vou diminuir aqui a fonte. Deu o valor de 32.391. Sem segredo, porque eu queria o total aqui dos salários, função soma. Agora, eu quero a soma dos gerentes, a soma dos salários dos gerentes com mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Você observa que agora eu tenho dois critérios. Ele tem que ser gerente e tem que ter mais de 30 anos. A função soma-6, ela soma os valores em um intervalo de células, atendendo a critérios, critérios no plural, especificados por você. Agora, eu posso somar com vários critérios. Por quê? Porque eu vou usar a função soma-6 igual a soma-6. Como você pode observar, aqui embaixo mudou. Não está mais intervalo de critério 1. Ele pede primeiro intervalo de soma. Na função soma-6, começa com o intervalo de soma. Quem é o intervalo de soma? Quem é que ele vai somar? A coluna salário. Selecionei a coluna salário. Ponto e vírgula. Agora ele pede intervalo de critério 1. Intervalo de critério 1 é aqui cargo. Por quê? Porque é aqui que eu vou achar o gerente. Ponto e vírgula. Entre aspas, gerente. Ponto e vírgula.
Intervalo de critério 2. O intervalo de critério 2 é a coluna idade. Por quê? Porque é aqui que eu vou achar menor que 30 anos, entre aspas. Por quê? Porque eu utilizei o sinal de menor. Fechei parêntese e dei Enter. Então, a soma dos salários dos gerentes com mais de 30 anos é 3.500. Vamos ver aqui uma coisa. É com mais. Então, o sinal aqui é de maior. Viu como se a gente não tomar bastante cuidado, muita atenção, nós erramos? Nós trocamos, né? Muito bem. Aqui embaixo, eu quero a soma dos salários dos supervisores com menos de 50 anos. Menos de 50 anos. E tem que ser supervisor. Mais uma vez, eu vou usar a função soma 6. Intervalo de soma é a coluna salário. Intervalo de critério 1 é a coluna cargo, porque é aqui que eu vou achar o supervisor, que é o critério. Intervalo de critério 2 é a idade, a coluna idade. Critério 2, entre aspas, menor que 50. Agora é menor. Menor que 50. Fechei parêntese. Ok? Dei Enter. 6.995. Muito bem. Aqui em cima na sintaxe, intervalo de soma. Oi? Intervalo soma. Muito bem. Intervalo de soma. Intervalo aqui, para você anotar direitinho. Intervalo de soma. Intervalo de critério 1, critério 1. Aí, intervalo de critério 2, critério 2. E assim nós poderíamos darmos continuidade. Intervalo de critério 3, critério 3, intervalo de critério 4, critério 4, quantos critérios você quiser ou tiver necessidade, ok? Espero que você treine bastante, porque como você viu, agora nós temos várias funções. Estudamos a função conte C, conte 6, conte num, contar valores, contar vazio, soma C e soma 6. Te aguardo na próxima aula.
aonde nós estaremos estudando mais funções. Função: escolher, dia da semana, dia, data M, agora, hoje, minuto, segundo e a função int. Tchau!